Eu gostaria de compartilhar com você hoje sobre como incluir, como acrescentar Deus na sua vida no dia a dia, porque é uma preocupação no meu coração nesses dias como pastor. As pessoas sentam para conversar comigo, eu fico assustado. Então, se uma criança sentar e falar: pastor, eu quero um chocolate, eu estou chateado com a minha mãe, com meu pai, você entende, uma criança. E Paulo disse: uma criança pensa como criança, ela fala como criança, ela age como uma criança, mas esse tempo passa. E quando esse tempo passa, você deixa as coisas de criança. Mas eu fico assustado, porque pessoas me procuram para abrir o coração e para conversar. Eu fico chocado com alguns, porque você percebe que o que eles estão falando revela duas coisas: uma vida sem Deus e uma vida cheia de equívocos errados. E quando você tem princípios errados na sua cabeça, em algum momento da sua vida, vai desabar a sua vida. Sabe aquela historinha? Puxa, eu achei que eu estava certo, mas quebrei a cara. Puxa, eu achei que a maneira que eu estava fazendo era correta, mas agora eu percebi que era errada. A pior coisa da vida é uma pessoa estar perdida. Está cheio de gente perdida por dois motivos: falta de vida com Deus. E quando eu digo vida com Deus, não é você ficar no seu quarto orando 24 horas, não. Porque tem gente que ora 24 horas no quarto, sai e deixou Deus no quarto. E eu gostaria de compartilhar com você sobre essa vida com Deus. Diga aleluia. E aí nós vamos vivendo uma vida cheia de entretenimento gospel. A célula para você pode ser um entretenimento, a igreja é entretenimento, a vida é entretenimento. Você está entretido, distraído com muitas coisas, mas não com aquilo que é fundamental na sua vida. Sabe, eu tenho algumas inabilidades na minha vida. Se eu quisesse resolver, eu resolveria. Tem alguns dons que não são tão bons na minha vida. Se eu quisesse resolver, eu resolveria. Mas por que você não resolve? Maria e Marta, Jesus diz: Marta, você está muito ocupada, você está distraída. Você está distraída fazendo coisas. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. A melhor parte. Então existem coisas que são fundamentais e essenciais. Existem outras coisas que são importantes, mas não são essenciais na sua vida. Está cheio de irmão e está distraído, intertido, fazendo coisas importantes, mas não são essenciais para a sua vida. Eu decidi focar na minha vida, naquilo que é essencial, naquilo que Deus separou para a minha vida. Sabe, quando você tem equívocos na sua cabeça, e quando você acostumou a viver uma vida sem Deus, você pode ser uma pessoa perdida. Sabe aquele sentimento: não sei se esse é o momento certo de tomar uma decisão? Alguém já passou por isso? Não levante a mão. Será que eu mudo de bairro onde eu moro, ou eu fico aqui junto dinheiro? Será que eu lidero uma célula ou não lidero? Será que eu multiplico agora ou não? Será que eu bato nesse menino ou eu só converso com ele? Será que eu me posiciono na minha casa ou deixo do jeito que está? Será que eu vou ou será que eu fico? Está cheio de irmãos perdidos por dois motivos: equívocos na cabeça. E quando você tem equívocos na cabeça, você começa a acreditar em coisas que não existem, só existe na sua cabeça. Irmãos, já conversei com gente que eu cheguei em casa, Deus me disse o que essa pessoa disse, só ela acredita. E a pessoa acredita tanto, deve ser alguma patologia, né, pastor Rodrigo? São pessoas perigosas, porque elas quebram a cara, muitas vezes até em nome de Deus. Sabe, existe um mentor muito famoso no Brasil. Ele disse uma frase muito perigosa. Ele disse o seguinte: aquilo que for possível você fazer, faça. Mas aquilo que for impossível para você fazer, peça para Deus fazer. E eu vou dizer para você, a maior parte dos crentes vivem uma vida sem Deus por conta dessa mentalidade. Porque vamos pensar um pouquinho.
se eu fosse buscar a Deus só quando eu precisasse de um milagre, eu buscaria a Deus poucas vezes. E será que essa é a vontade de Deus? Que você procure Ele somente quando você precisar de um milagre? Você tem filhos, estamos na nova aliança, Deus é o seu pai. Eu fui ensinar meu filho a amarrar o tênis, que tragédia. Falei, amarra de novo. Mas será que eu preciso ensinar ele a amarrar o tênis? Dá nó no lixo aí, menino. Dá direito. Mas porque eu sou o pai, e eu tenho que ensinar para ele coisas pequenas. Porque um dia ele vai viver a vida dele, vai construir a vida dele. E está cheio de crente que está vivendo uma vida sem Deus. Sabe aquele irmão que só vai para a cela quando está com enfermidade? Ele vem só para o culto quando o médico falou, vai morrer daqui 3 meses. E ele falou, agora eu preciso de Deus. Deus, mas está errado. Porque essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que Deus se relacione com você. Está cheio de crente vazio, oco de Deus, oco de unção. Por quê? Porque ele acha que o que é possível ele pode fazer. Mas eu gostaria de hoje ministrar para você como incluir a Deus em todas as áreas da sua vida. João 15:5, olha o que Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, sem o Senhor, nada podeis fazer. Sem o Senhor, você não pode fazer nada. Está cheio de crente, cheio de limitações, que não rompe. Por quê? Porque ele acredita que ele pode fazer qualquer coisa sem Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai escovar o dente para você. Sabe aquela frase? Eu tenho que fazer o possível e Deus faz o impossível. É um princípio errado. Você tem que aprender a trazer Deus para a sua vida. Como o pastor Aloysio diz, está cheio de crentes com tendinite, porque não leva Deus para a academia. Sabe, você precisa aprender a trazer Deus para o seu casamento, situações do dia a dia, vida financeira, sua célula, questões emocionais. Senhor, me ajuda. Tem dia que eu entro no carro, minha mulher falou, o que aconteceu? Que eu começo, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus. Eu estou trazendo Deus para onde eu estou indo. Sabe, houve um dia que Moisés disse, Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo. E Deus disse, Moisés, eu vou enviar o meu anjo. E Moisés disse, o anjo eu não aceito. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Era um homem que via Deus face a face. Está cheio de gente falando de Deus sem Deus. Porque ele não busca Deus. Só quando precisa de um milagre. Deus chamou você para transbordar o óleo da unção de Deus. Eu fico chocado. Eu sento para conversar com alguém, a pessoa começa a falar. Aí você fica chocado, porque você percebe que é uma vida completamente sem Deus. Uma vida cheia de crise existencial, porque falta Deus. Nós precisamos incluir nas nossas vidas o Senhor, no nosso dia a dia. Quando você tem uma perspectiva da eternidade, você inclui Deus no seu dia a dia. Agora, quando você não inclui a eternidade, você não consegue. Eu vi um vídeo engraçado esses dias, me ri demais. 2 casais falaram, vamos parar de brigar? Vamos entregar para Deus? Ele falou, vamos. Aí os dois se ajoelharam para orar. O cara começou a orar, Senhor, muda a vida da minha mulher. Ela é fofoqueira, ela não cozinha bem, ela é preguiçosa, ela fala demais. Ela levantou o olho assim, chegou a vez dela, Deus, muda a vida do meu marido. Nem a cueca ele estende. Ele é um preguiçoso, não lava o copo dele. E levantaram e começaram a brigar de novo. E aí você percebe que alguém que tem equívoco sobre casamento, mas também é uma vida sem Deus. Tem gente que ora 1 hora, mas a oração dele é o eu. Senhor, muda meu patrão, muda os irmãos da cela, muda meu marido, muda os meus filhos, me dá um aumento. E aí ele sai sem Deus. Orou ele o ego dele. Deus quer transformar a sua vida.
Você sabe que tem pessoas que me procuram: pastor, eu estou com muito problema no casamento. Aleluia, tem o seu lado, mas por que não procura Deus? Porque o casal não se junta, Senhor, nos ajuda na nossa luta no casamento. Por quê? Porque acostumou viver um casamento sem Deus no dia a dia. Então não ore, vai procurar a ajuda do pastor, a ajuda do obreiro, e não muda. Por quê? A única pessoa que muda você é o Senhor. E você sabe que Deus, Ele respeita. Deus nunca vai entrar onde Ele não é convidado. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, e eu vou ceiar com você, eu vou ter comunhão com você, eu vou falar com você. Mas está cheio de crente que Deus está batendo na porta, mas Ele não abre, porque não está precisando hoje de um milagre. Sabe, nós aprendemos: pastor, será que eu preciso então ficar 24 horas do meu dia no meu quarto orando? Irmãos, eu conheço muita gente que ora muito mais que eu, mas sim, mas disparadamente. Sabe, lá em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: orai sem cessar. Olha equívocos que as pessoas têm na cabeça. Pastor, quer dizer que eu vou ter que ficar no meu quarto 24 horas orando? Não! É você trazer Deus para o seu dia a dia, é você incluir o Senhor na sua vida. Senhor, me ajuda. Sabe quando você começa a agradecer a bondade de Deus, a graça de Deus, e o seu coração está cheio de Deus? É o que? Orando sem cessar. Todos os lugares você começa a enxergar amor de Deus, graça de Deus, aprendizado de Deus, e você traz o Senhor, e o Senhor fala com você. Bateu o carro: Senhor, me ajuda, fala comigo, estou nervoso, eu quero matar aquele motorista. Aí você se volta para o seu coração, é ali que Deus quer mover. Mas às vezes nos tornamos naturais. Você acostumou a resolver problema, acostumou a conversar com seu filho, acostumou a cozinhar para o seu marido. Quando você estiver cozinhando, você fala: Senhor, que essa comida possa suprir a vida do meu marido, que ele possa acordar amanhã renovado. Aonde você vai, você está trazendo Deus para a sua vida. Senhor, eu estou indo para a cela, fala com os irmãos. Aí você está dentro do carro: oh Senhor. Aí você já começa a orar em línguas, você começa a fluir no Espírito Santo. Isso é o quê? Isso é trazer Deus para a sua vida. Isso é orar sem cessar. Agora tem o crente do boleto: está pago, domingo acabou o culto, está pago. Eu vou dizer: não é isso. É você trazer o Senhor, deixar Ele falar com você todos os dias da sua vida. Está cheio de crente fazendo força para não pecar. Eu não vou gritar em casa, eu não vou. De repente, porque é o crente que não ora sem cessar. É o crente que não tem essa vida com Deus. Eu não estou dizendo de você ficar no seu quarto orando 24 horas. É você sussurrar nos ouvidos de Deus: Senhor, eu quero gritar aqui em casa, me socorre, me ajuda, eu preciso do Senhor. Isso é o que é trazer o Senhor. Deus, eu quero matar o meu filho, que peste, eu quero me ajuda a não errar como mãe, que eu possa olhar para Ele como Deus olha. E sabe, você está orando, mas quando você sai do seu quarto, você começa a lidar com situações no seu dia a dia, e você tem a oportunidade de trazer o Senhor. Está cheio de crente que parou de orar sem cessar, que parou de falar com Deus. Sabe, às vezes eu estou conversando com alguém, eu falo: me dá um minutinho aqui, e eu saio da minha sala, eu falo: vou beber água, eu vou orar. O Senhor, me ajuda a falar com esse casal, não dou conta. Minha vontade é falar as verdades para eles, que é tudo moleque. Mas será que é isso que o Senhor quer falar? Me ajuda a ajudar esse casal. Fala comigo. Uma vez um casal marcou comigo, já estava assim quente. Aí começaram a falar: minha vontade é falar, vocês não têm compromisso com a igreja, vocês são egoístas, só me liga para falar do problema de vocês. Cadê vocês nas 40 horas? Cadê vocês na conferência com raças de víbora?
O crente da lei é assim. Eu sou filho de nordestino. O nordestino não é brincadeira não. Na cidade do meu pai não tem imobiliária não, é na palavra. Fechou? Fechou. Não paga no dia para você ver. A herança é no papel. 7 vacas para Joaquina de herança. Está resolvido. Aí você cresce numa mentalidade. Existem mentalidades que assolam a igreja, que assolam os crentes sem eles perceberem. Eles carregam essa mentalidade. Por que alguém não inclui Deus no seu dia a dia? Uma mentalidade dependente. Isso é ridículo. O cara está na igreja há tantos anos, por que não mudou? Diga: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Deus muitas vezes me diz: Ricardo, eu coloquei essas pessoas na sua vida, eu não tenho interesse em transformá-las não. Eu tenho interesse de transformar a sua vida. Tenha paciência como eu tive com você. Eu digo aleluia. Aí eu volto para a sala: oh irmãos amados da minha vida. Porque você sabe que fraqueza não significa fragilidade. Fraqueza significa virtude para Deus. Porque você só traz Deus para a sua vida no dia a dia. Pessoas fracas, pessoas que reconhecem: Senhor, eu não dou conta de conversar com a minha mulher. Senhor, me ajuda a criar esses meninos. Senhor, eu não dou conta. Renova a minha alegria, o meu encargo. Mas tem dia que eu vou dormir acabado, de cansaço, de gente fica me ligando: pastor, 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 pastor. Dá vontade de receba a unção. E tem pessoas que mandam áudio assim de 10, 15, minha vida, pastor, eu quero marcar um dia para conversar com você, mas não pode ser 2 horas não, é minha vida inteira que eu quero falar, e Deus me disse que Deus vai revelar tudo para você, e eu vou lá, e a pessoa fala, Senhor, me ajuda, eu não tenho paciência, eu sou um pobre carnal miserável, me ajuda. Aí eu vejo o Senhor renovando. Isso é o que? Isso só faz pessoas fracas. Pessoas cheias de si são pessoas ignorantes. São pessoas que, se alguém fechar você no trânsito, você grita e vai atrás da pessoa, xingando. Quer conhecer um crente? Dirige com ele. São pessoas que não têm Deus no seu dia a dia. Eles acham que eles podem ser um motorista. Até para dirigir, digo: Senhor, me ajuda a dirigir. Eu vou dizer para você, eu nunca bati o carro. Só bateram em mim 2 vezes. Eu digo: Senhor, me ajuda a dirigir em São Paulo. Só tem louco, psicopata nessa cidade. Envia os anjos, me livra. Eu fico vendo tanto crente sofrendo. É aquele aniversário da comunhão, chega um cachorro endemoniado chamado Caramelo. Porque não orou pela festinha? Crente tem que orar. Deus abençoa a comunhão. Fico vendo irmãos que vai jogar a bola, quebra o joelho, rebenta porque não ora. Diz: Senhor, me livra do mau zagueiro, me abençoa. Eu vou dizer sempre: Deus me abençoa quando eu jogo bola, faço gol, aquela coisa toda, ninguém me machuca. Eu vou dizer porque tem que orar: Senhor, me ajuda. Está cheio de crente que não ora sem cessar. Você tem, Deus me ajuda a conversar com essa. Sabe, mulher é um ser de outro planeta. Como que sem Deus você vai entender a cabeça de uma mulher? Eu vou dizer para você: você precisa trazer o Senhor. Não é orar 24 horas, não é você sussurrar: oh Deus, que vontade de matar esse irmão, mas o Senhor é minha vida, o Senhor é o ar que eu respiro. Oh Deus, eu estou sem vontade de ir para o culto, mas me dá força. Só de pensar em ouvir aquele pastor lá falando, já me dá náusea, não gosto de ouvir ele, mas me ajuda a ouvir esse pastor, me ajuda a ouvir o líder de célula. Senhor, me capacita a lidar com essas questões emocionais da minha vida. É trazer Deus para a comunhão do dia a dia. Outro aspecto é pastor, como que eu faço para ter sabedoria? As pessoas adoram perguntar: pastor, como que eu faço para aumentar o meu nível de sabedoria? Qual o livro que eu leio para me tornar uma pessoa mais sábia, mais inteligente? Eu vou dizer para você, na versão A Mensagem, Provérbios 3, do 5 ao 7, diz assim: por que você tem que trazer Deus para a sua vida 24 horas sem cessar? Porque você sempre está ouvindo a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz
de Deus. Diz assim: confie em Deus do fundo do seu coração. Não tente descobrir tudo sozinho. Sabe como está cheio de crente que ele quer descobrir tudo sozinho? Se você não tem condições de ouvir alguém que você vê, como que você vai ouvir alguém que você não vê? Se você não tem condições de se relacionar com alguém que você vê, como que você vai se relacionar com alguém que você não vê? Ouça, não tente descobrir tudo sozinho. Lembra que eu disse do mentor famoso aqui no Brasil? O que for possível, faça, e somente o que for impossível, entrega para Deus que Ele faz. Olha que Salomão está dizendo aqui, irmãos, eu estou falando sobre uma sabedoria que não é humana, que é divina. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Aqui diz: não tente resolver problemas sozinho. Lembra, você acostumou a ser casado, acostumou a ser líder de célula, acostumou a aconselhar pessoas. Não tente lidar sem Deus, não tente fazer algo sem Deus. Inclua o Senhor na sua vida. Ouça a voz de Deus em tudo o que você for fazer. Eu me lembro quando eu comprei um Peugeot 207, um carro muito bom. Que carro! Pessoas cegas, pessoas distraídas, pessoas embriagadas, elas não ouvem ninguém. E às vezes acham que ouvem Deus. Eu conheço centenas de pessoas que, em nome de Deus, acabaram com a sua vida. Porque quando você está embriagado e apaixonado, você não ouve ninguém, você só ouve o seu coração. Cuidado. Paguei 27 mil reais do Peugeot. Saí do carro e ouvi uma voz dizendo, uma tristeza no meu coração. Eu sabia, não era para ter comprado o Peugeot 207. Estava na Fernão Dias e ouço um barulho assim, tac, correia dentada. 7 mil conserto. Vendi por 11 mil, porque o Diego conseguiu um cara para comprar para mim, pastor Diego, uma loja. Por quê? Porque eu quis fazer algo sozinho. Eu não incluí o Senhor. Senhor, o Senhor tem esse carro para mim? É para casar com essa pessoa, Senhor. Talvez, é tão bonitinho, mas talvez não presta. Só tem carcaça, só funilaria, não tem motor esse irmão. É para casar. O que o Senhor tem para a minha vida? Quero ouvir a sua voz. Ouça a voz de Deus em tudo que você fizer, aonde quer que você vá, e Ele quem o manterá no caminho certo. Não pense que sabe tudo, corra para Deus. Em outras traduções diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhecer é incluir. Quando você inclui Deus na sua vida, você está chamando a sabedoria. 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Cristo é a verdadeira sabedoria. Então, quando você inclui Cristo na sua vida, você se torna uma pessoa mais sábia. Está cheio de crente padecendo na vida por não trazer Cristo, por não chamar Cristo para a sua vida. É tão interessante que quando você é fraco, você pede ajuda. Sabe por que uma criança pede ajuda para o pai? Porque ela é uma pessoa cheia de limitações, dependente do pai. Ela é fraca, ela precisa do pai para levar para a escola. Então ela depende do pai. Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 2:10: porque quando estou fraco, é que eu estou forte. Quando que você está forte? É quando você está fraco. Quando que você está fraco? Quando você inclui o Senhor na sua vida. Senhor, o que o Senhor tem? É isso mesmo? É para tomar essa decisão mesmo? É tão interessante, você teve filhos. Seu primeiro filho nasceu crente.
já nasceu adorando em línguas, quer estudar. Nasceu o segundo filho, preguiçoso, folgado. Não dá para você copiar o que você fez com o primeiro, com o segundo, porque são seres completamente diferentes. Está cheio de crente que está lendo, está estudando, desenvolvendo sabedoria, isso é correto, mas não adianta você buscar sabedoria humana, se você não incluir Cristo em como aplicar. Não adianta. Paulo diz, isso é trapo de imundície, é ignorância. Aí você vai empreender, vai liderar, reconheça, Deus, eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor não fizer, não tem nada que eu possa fazer. Deus, eu estou fraco, vulnerável, eu não sei lidar, não sei o que fazer, me ajuda. E aí você percebe a unção enchendo a sua vida. Senhor, eu não sei. Você briga com a sua mulher está nervosa. Você fala, amor, está nervosa? Ela fala, você não está vendo? Aí você fala, não fala nada, ela fala, você não vai falar nada, está nervosa, a gente quer conversar. Por isso que você precisa de Cristo. Está cheio de crente frustrado em tantas áreas da vida, porque não sabe incluir Cristo. Eu acordo assim, eu demoro uns 20 minutos e 25 assim para me teste o som, testando, eu vou aí assim, aí eu levanto. Minha esposa acorda me beijando, rindo, cantando, fazendo exercício, aleluia. E eu não sou assim, eu nem gosto. Ela começa a me beijar, aí começa a falar, eu digo aleluia, Senhor. E eu vejo como eu fui transformado ao longo de todos esses anos de casado. Eu falei, Deus, o Senhor colocou essa mulher para transformar Cristo na minha vida. Eu preciso disso. Hoje eu sou muito mais romântico, feliz, alegre, dou presente para ela, surpreendo ela. Por quê? Porque eu não tinha isso. Eu tinha o conhecimento de ser um bom homem, mas não tinha Cristo para ser um bom esposo. Essa palavra pode mudar a história completamente da sua vida. Mas pastor, será então que eu tenho que orar por coisas triviais? Por coisas que são insignificantes? Sim. Sim. Eu creio que o que você ora, o Senhor te ouve. Salomão foi um homem muito próspero. Não é sobre isso que eu quero pregar para você, mas aonde Salomão caiu, foi o único lugar que ele não pediu para Deus ajudar ele. A única área que Salomão não pediu para Deus, foi ali que ele caiu. Então você pode falar, Senhor, me ajuda, transforma a minha vida. Eu não sei lidar com essa criança, meu Deus, não sei se ela é louca, se tem TDAH, se não gosta de mim, se é rebelde, eu não sei, me ajuda, me ajuda. Eu vou dizer, nem eu me entendo às vezes. Senhor, se o Senhor me ajudar a me entender, eu estou lascado, eu sou acelerado, eu estou na academia pensando em 15 coisas ao mesmo tempo, estou com aquela coisa toda assim. Senhor, me ajuda a ser mais tranquilo. Peça para Deus em coisas pequenas. Você já tentou mudar a sua vida? Diga assim, eu já desisti de tentar mudar a minha vida. Não levante a mão você que é chato. Não, por favor, não levante a mão. Mas diga, Senhor, me ajuda, eu sou chato. Me livra de ser um senhorzinho chato, ranzinza. Eu vou dizer para você, tem gente muito chata por aí, mas você é cheio de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então você precisa. Eclesiastes 8:5 diz, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Quem que não vai experimentar nenhum mal? É aquele que guarda o mandamento. João 13:24 diz, um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros como eu te amei. Qual que é o novo mandamento que Cristo veio trazer? Está em 1 João 4:19, porque Ele te amou primeiro, eu o amarei. Nós não temos condições de amar a Deus, se você não entendeu tanto que você é amado. Pessoas feridas ferem, pessoas frustradas frustram outras pessoas, pessoas que são perdoadas perdoam, pessoas são amadas, elas amam. O que livra você do mal
é você guardar o maior mandamento: Ele me amou primeiro. Não importa nada, Ele me amou primeiro. A conferência foi ruim, Ele me amou primeiro. A palavra não foi boa, Ele me amou primeiro. Errei como mãe, Ele me amou primeiro. Não devia ter falado isso, Ele me amou primeiro. Isso guarda você do mal, da acusação, da condenação. Eclesiastes 8:5 diz: o coração do sábio, ele conhece o tempo e conhece o modo. Quem é o sábio? É o que guarda o mandamento, que é amado, perdoado e justificado. Esse é sábio. Cristo, Ele sabe o tanto que Ele é amado. Já conversou com alguém perturbado? Não levante a mão, por favor. O problema dele, que ele acha que bem me quer, mal me quer. Bati o carro, o que eu fiz? Mal me quer. Cheguei em casa, a mulher: amor da minha vida, a janta está pronta. Bem me quer, aleluia, Deus me ama. Cheguei em casa, a mulher está no giraia. Ela vai me ajudar a lavar a louça. Fala: Deus, o que eu fiz da minha vida? O que falta é revelação do tanto que você é amado. Diga glória a Deus. A gente percebe que a sabedoria não está na sua mente, está no seu coração. O coração do sábio discerne o tempo e discerne o modo. Quem são as pessoas que avançam rapidamente? Ela discerne: esse é o momento de conversar sobre esse assunto, esse é o momento de aplicar o meu dinheiro, esse é o momento de ficar quieto, esse é o momento de me posicionar, esse é o momento de multiplicar, esse é o momento de viajar, esse é o momento de comprar, esse é o momento de vender, esse é o momento. Sábio no coração, sensibilidade, sabedoria. É tão interessante, achei incrível o pastor Luiz contando uma história da esposa dele. Sabe que sabedoria é uma pessoa, é Cristo, não é uma fórmula. As pessoas adoram descobrir fórmulas. O que eu devo fazer para ter um melhor casamento? Como que eu faço para ganhar dinheiro? Tudo tem o seu lado. Sabe, inteligência é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-la numa salada de fruta. Do que adianta você não discernir que tomate não se põe na salada de fruta? O pastor Luiz ministrando esses dias, achei incrível. Ele falando que a mulher falou: amor, você nunca me deu rosas. O fulano dá rosas para a mulher dele. Ele falou: meu Deus, é verdade. Não está acostumado a dar rosa para a mulher. Aí ele foi, comprou uma rosa na feira, deu para ela, falou: ai amor, me senti tão amada, contou para todo mundo. Segunda semana deu rosa de novo, na terceira deu rosa de novo, na quinta deu rosa de novo. E um dia ele percebeu que estava tudo no cantinho as rosas, ela nem tinha aberto. Talvez hoje é uma rosa que a sua mulher precisa. Na semana que vem, às vezes é um abraço. Na terceira semana, talvez: amor, eu te entendo, conta comigo. Talvez na quinta semana, vamos assistir um filme de comédia para rir um pouco. Talvez na sexta semana é brincar com ela. Talvez na nona semana é orar junto. Talvez depois dar um presente para ela. Está cheio de crente na fórmula. Eu virei líder de célula. Normalmente a comunhão faz no final da célula. Aí eu fiz a comunhão no começo, o pessoal comendo, conversando. Eu percebi que o pessoal está sendo nutrido pela comida e pelos relacionamentos. Cuidado com as fórmulas. Cuidado com a metodologia. Às vezes quando Deus gosta de bagunçar os organizadinhos, crente da gravatinha, sabe? Eu era assim. Segunda-feira faço isso assim. Aí Deus vem e bagunça tudo. Diga para o Senhor, quando Deus bagunça, é porque Ele quer fazer parte da sua vida. E o último princípio: coloque farinha na sua panela. Se puder projetar 2 Reis 4, 38 até o 41. Diga assim: a farinha representa Cristo. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados à sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas.
Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colicintas. E veja, e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Lá em casa, quando nós éramos pequenos, a gente escondia comida. 4 filhos, então a gente escondia bolacha um do outro. E a gente começou a desconfiar que tinha um rato na casa, e ninguém achava o rato. E a família é muito simples. E um dia eu acordava de manhã, você quer olhar o saldo bancário, o dinheiro está lá. Lá não, a gente olhava, a bolacha está lá. E eu vi que tinha um buraquinho na bolacha. Eu falei: será que é um rato ou é o meu irmão? Na dúvida eu não comi. Eles gritaram: tem morte na panela. Se você ler Levítico 2, vai perceber que a farinha representa o próprio Senhor. E no versículo 41 diz assim: porém ele disse: trazei a farinha. Deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Está cheio de crente assim. O casamento está ruim, arruma outro. A cela está ruim, muda de cela. A igreja está ruim, muda de igreja, muda de líder. Por quê? Porque é uma vida sem Cristo. É não incluir Cristo na morte. Você tem que perceber: tem morte no casamento, tem morte no ministério, tem morte na vida financeira. Irmãos, tem pessoas que não adianta você ajudar financeiramente, porque tem morte na vida financeira. O problema não é dinheiro, é morte. Tem gente que não adianta você fazer 15 mil discipulados sobre casamento. Por quê? O problema não é discipulado, é que tem morte na panela. E eu vou dizer como resolver o problema de morte na panela. Não é jogando fora, é trazendo Cristo para dentro da panela. Senhor, tem morte aqui, não dá para comer. Eu preciso do Senhor na minha vida. Se o Senhor não trouxer vida sobre essas áreas da minha vida, vai ser assim o resto da vida. Está cheio de crentes que acostumou a comer uma comida com morte. Ele acostumou a ter um casamento com morte. Acostumou a ter um ministério com morte. Acostumou a viver uma vida com morte. Eu vou dizer, aqui o profeta está dizendo claramente: não coma, porque tem morte. Mas tem como resolver. Pega a farinha, põe na panela e depois come. Romanos 5,13 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha a morte na panela, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, por isso todos se tornaram pecadores. Você não é pecador porque você peca, você é pecador porque Adão pecou, e porque ele pecou, todos nós nos tornamos pecadores. Mas no versículo 17, pode projetar, olha a farinha. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui está a farinha na panela com morte. Você recebeu a graça de Deus, a abundância da graça de Deus. Você recebeu o dom da justiça de Deus. E você precisa colocar Cristo aonde não tem. Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu a morte. Ele é tudo o que você precisa. Mas vamos ser sinceros.
eu comecei pregando, dizendo para você sobre uma mentalidade: faça o que é possível, e o que é impossível, deixe para o Senhor. Eu vou dizer o que Jesus deseja fazer na sua vida. Quando alguém fica internado, de quarentena, ela fica ali interditada, porque ela, se você entrar para visitar essa pessoa, você vai pegar um vírus, uma bactéria. Então se torna perigoso. E está cheio de crente que ele brinca com o vírus, ele brinca com o coração dele, ele brinca com coisas perigosas, e você vai colocando veneno na sua própria panela. Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai da boca dele. Está cheio de crente, ele mesmo, ele está contaminando a panela, falando coisas que Deus não fala. Ele fala mal da igreja, ele fala mal do líder, fala mal do pastor, ele fala mal da mulher, ele fala mal do salário dele. Ele está trazendo morte para a panela. Você precisa aprender a ter a lente correta. É difícil ajudar alguém que não tem a lente correta. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, a sua vida totalmente vai ser iluminada. Um dia me disseram: pastor, você não tem medo? Eu falei: medo do quê? Você põe vários pastores aqui para começar o culto, para tirar a oferta, para pregar, e se eles caírem em pecado? E se eles te abandonarem? E você não tem o poder sobre ninguém. Se até Jesus, um traiu e o outro negou, quem sou eu na fila do pão? Não tenho o poder de proteger e mudar ninguém. A única coisa que eu posso fazer é falar: cuidado, cuidado com a sua vida com Deus, cuidado com a independência, cuidado com uma vida de muita força, cuidado para você não se perder. O Senhor deseja se relacionar com você. É tão bom quando o seu filho se relaciona com você ao ponto de você se sentir pai, se sentir mãe, quando ele inclui a vida dele na sua vida. É tão triste quando um filho exclui a gente da vida dele. O que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, eu quero ajudar você a amarrar o seu tênis, eu quero ajudar você a lidar com essa sua esposa, eu quero te ajudar a vencer suas crises emocionais, eu quero ajudar você a prosperar. Sem mim nada podeis fazer. Saul, a Bíblia diz que Saul, ele se enxergava como um homem pequeno aos seus próprios olhos, e eu creio piamente que por isso Deus o levantou. Mas no meio do caminho, Saul começou a se enxergar de uma outra forma. E quando Saul foi disciplinado por Deus, ele quis reivindicar a maneira que ele seria disciplinado. Por quê? Quando você é fraco, você está na gratidão. Eu sei, eu preciso, me perdoa. Mas quando você acha que você se tornou alguma coisa ou alguém, você quer colocar réguas. É igual quando a pessoa chega na igreja, um novo convertido: não, pastor, eu estou errado, me perdoa, fique em paz. Quando o irmão começa a achar que alguma coisa, a igreja errou comigo, última bolacha do pacote você, né? Maravilhoso, estrela cadente que caiu do céu. Aí quando você se torna aí um pastor ou um discipulador, as pessoas não podem errar mais com você, que você é maravilhoso. Pessoas cheias de si: não quero, não concordo, por quê? E vai, o que falta é quebrantamento. Menos de você e mais de Jesus. Menos, você não é nada. Você é tão simples, com todo respeito, você é tão insignificante, tão frágil. Você pode ser um homem milionário, se você tropeçar e bater a cabeça na quina, acabou sua vida. Nós somos frágeis, nós precisamos do Senhor. Sem Ele, nada nós podemos fazer.